Na aula anterior, obtemos a lei básica da interferência entre duas ondas. Segundo Young, a interferência entre estas ondas seria construtiva quando a diferença de fase entre elas fosse 2nπ e seria destrutiva quando a diferença de fase fosse de 2n mais 1 vezes π, onde n é um número inteiro qualquer. Na aula de hoje, aplicaremos a lei básica da interferência ao experimento de Young para a luz monocromática. A figura 3.6 apresenta um esquema básico do experimento de Young. Nós temos uma fonte de luz monocromática F, certo? Que está iluminando o anteparo opaco A. O anteparo opaco A ele possui dois orifícios, um em P1 e outro em P2. De acordo com o princípio de Huygens, os pontos P1 e P2 vão funcionar como fontes pontiformes de luz, que vão iluminar o anteparo opaco O, certo? E a intensidade luminosa resultante em P vai ser o somatório das contribuições dadas por P1 e P2, lógico, salvo algumas condições com relação ao caminho óptico e à diferença de fase entre as fontes luminosas, certo? Que nós vamos relatar a seguir. Outra consideração que nós temos que fazer antes de continuar é que, como as fontes pontiformes P1 e P2 têm origem na mesma frente de onda que foi originada em F, as ondas luminosas que partem de P1 e P2 estão em fase, certo? Além disso, nós estamos considerando a luz como uma onda esférica e a distância entre P1 e P2 muito maior que a distância entre os anteparos A e O. Aqui ao lado direito nós temos algumas expressões que nós vamos obter agora para a diferença de fase, diferença de caminho óptico e intensidade resultante devido à interferência. Então, a contribuição em P, que eu vou chamar de N de P, vai ser igual à contribuição devido à luminosidade ou à luz saindo de P1, que eu vou chamar de N1, mais a contribuição devido a P2, que eu vou chamar de N2. Nós estamos considerando a onda esférica, não é verdade? Então, N1 vai ser igual a sobre R1 vezes E elevado a I K R1, e N2 vai ser igual a A dividido por R2 vezes E elevado a I K R2. Somando as expressões, nós encontramos N de P igual a sobre R1, que multiplica E elevado a I K R1, mais N2, que é igual a A, sobre R2 vezes E elevado a I K R2. Essa é a 3.15. Da figura, nós obtemos que R1 corresponde ao segmento P1P, segmento de reta. R2 corresponde ao segmento de reta P2P. E R corresponde ao segmento de reta OP. Nós podemos obter R1 e R2 em função de R. Vamos observar aqui a figura 3.6. R1 vai ser igual a R menos esse segmento de reta aqui que eu marquei em vermelho. Enquanto que R2 vai ser igual a R mais esse segmento de reta que eu marquei em azul. Esse segmento de reta, os que eu marquei em azul e em vermelho, eles são iguais a D sobre 2 vezes seno de θ. Então, R1 vai ser igual a R menos o segmento de reta que eu marquei em vermelho, que é D sobre 2 vezes o seno de θ. E R2
vai ser igual a R mais o segmento de reta que eu marquei em azul, que é também D sobre 2 vezes o seno de θ. Os valores obtidos para R1 e R2 em função de R são valores aproximados, certo? R é uma distância medida entre os anteparos, então é uma distância muito maior do que D. Então eu posso substituir R1 e R2 nos denominadores da 3.15 apenas por R. Então, desse modo, a 3.15 vai ficar Ni de P igual a sobre R vezes E elevado a I K R1. Quem é R1? R1 é R menos D sobre 2 seno de θ. Essa aqui é a contribuição da onda originada em P1. Mais Ni2, né? Que é a contribuição da onda proveniente de P2, do ponto P2, que vai ser A sobre R vezes E elevado a I K R2. Quem é R2? É Rzão mais D sobre 2 seno de θ. Continuando, nós temos Ni de P igual a sobre R, que multiplica E elevado a I, que multiplica KR menos KD seno de θ, KD sobre 2 seno de θ, mais A sobre R, que multiplica E elevado a I, KR mais KD sobre 2 seno de θ. Então, a 3.18 ela me dá a função de onda resultante no ponto P, onde esse primeiro termo da equação é a contribuição devida à onda proveniente de P1, né? É a função de onda Ni de 1. E o segundo termo é referente à função de onda Ni2. No experimento de Young, a intensidade da luz proveniente de P1 é igual à intensidade da luz proveniente de P2. Na aula passada, nós vimos que para calcular a intensidade de uma onda, basta eu calcular o quadrado do módulo da função de onda correspondente. Então, se eu quiser saber a intensidade I1, basta eu calcular o quadrado do módulo de Ni1. Então, I1 vai ser igual ao quadrado do módulo de Ni1. Quem é Ni1? É A sobre R, que multiplica E elevado a I, que multiplica KR menos KD sobre 2 seno de θ. Módulo quadrado do módulo. Ok? Isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Isso aqui vai ficar igual ao quadrado sobre R ao quadrado vezes o módulo desse fatorzinho aqui exponencial, que é I, KR menos KD sobre 2 seno de θ ao quadrado. Bem, esse termo aqui, essa exponencial, o módulo dessa exponencial ao quadrado, ele é exatamente igual a 1. Então, nós temos que a intensidade da onda da onda proveniente do ponto P1, que é igual à intensidade da onda proveniente de P2, vai ser igual a ao quadrado sobre R ao quadrado, onde A vai ser a amplitude
dessa onda. E R vai ser uma distância tomada entre os anteparos A e O. Para calcular a diferença de fase entre as ondas provenientes de P1 e P2, a diferença de fase delta, basta eu calcular a diferença entre as fases da onda. Bruno, e como é que eu localizo a fase da onda na equação para N1 e na equação para N2? Bem, esse termo entre parênteses aqui, ó, na exponencial, é a fase da onda. Como eu estou pegando aqui para N1, é a fase da onda representada pela equação, pela função de onda N1. E aqui, N2, é a fase φ2 da onda representada pela função de onda N2. O termo do exponencial completo, ou seja, esse termo aqui, ó, todo, ele é chamado de fator de fase, ok? Então vamos calcular a diferença de fase entre as ondas. Eu vou ter φ2, quem é φ2? É KR mais KD sobre 2 seno de θ, menos a fase φ1, que é quem? KR menos KD sobre 2 seno de θ. Essa diferença vai dar igual a KD seno θ. Então, essa é a diferença de fase das ondas provenientes de P1 e P2, respectivamente. A diferença de caminho óptico ela pode ser obtida ao analisarmos a figura 3.6 novamente. Ó. R2 menos R1 vai ser igual a esse segmento de reta P2B. Então, R2 menos R1 é igual a P2B. E o segmento de reta P2B ele vai ser aproximadamente igual a D seno de θ. Lembrando que o θ está posicionado entre a distância que separa os pontos e a reta P1B. Então, R2 menos R1, que é a diferença de caminho óptico, vai ser aproximadamente igual a D vezes o seno de θ. Utilizando os resultados encontrados até aqui e aplicando na lei básica da interferência, nós encontramos I vai ser igual a I1 mais I1. Nós estamos considerando as intensidades luminosas provenientes de P1 e P2 iguais, né? Mais 2 vezes a raiz de I1 ao quadrado vezes o cosseno de delta. Isso aqui vai ficar igual a 2 I1 mais 2 I1 cosseno da diferença de fase. Colocando 2 I1 em evidência, I vai ficar igual a 2 I1, que multiplica 1 mais o cosseno da diferença de fase. Essa é uma das expressões que você pode utilizar para calcular a intensidade resultante sobre o anteparo O, mas se você usar uma relação, utilizar uma relação trigonométrica para o cosseno de delta, você consegue encontrar uma outra expressão para a intensidade. Ó. Cosseno de delta sobre 2, ele é igual a raiz de 1 mais o cosseno de delta dividido por 2. Isso significa que 1 mais o cosseno de delta vai ser igual a 1 mais o cosseno de delta vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado
de delta sobre 2. Substituindo na relação à esquerda, nós vamos ter que I é igual a 2I1, que multiplica 2 cosseno ao quadrado da diferença de fase sobre 2. Então, I vai ser igual àquela expressão que nós já encontramos, que é 2I1, que multiplica 1 mais o cosseno de delta, que é igual à segunda relação que nós encontramos, que é 4I1, que multiplica o cosseno ao quadrado da diferença de fase dividido por 2. Essa é a equação 3.22. Então, com isso, encontramos todas as relações presentes aqui do lado direito do slide. A intensidade para a onda luminosa proveniente de P1 e P2, que é igual a A ao quadrado sobre R ao quadrado, onde A é a amplitude da onda e R é uma distância entre os anteparos A e O, partindo do ponto O do anteparo A. Encontramos a diferença de fase entre as ondas, que é igual a KD seno de θ, onde K é o número de onda e D é a distância entre os pontos P1 e P2. Encontramos também a diferença de caminho óptico entre os raios luminosos provenientes de P1 e P2, que é igual a D seno de θ, e aplicamos a lei básica da interferência para o experimento de Young, onde I1 é igual a I2, e encontramos a relação presente na 3.22. A figura 3.7, ela mostra a intensidade em função da defasagem obtida através da equação 3.22. Observe que a intensidade é máxima e igual a 4I1 para valores de diferença de fase iguais a 2nπ, e é mínima ou igual a 0 para valores de diferença de fase iguais a 2n mais 1 vezes π. O espaçamento angular Δθ entre máximos ou mínimos consecutivos pode ser obtido, conforme a equação 3.23 mostrada aqui ao lado, partindo da expressão para a diferença de fase encontrada na equação 3.20. Como o espaçamento angular é pequeno, o seno do ângulo na 3.20 pode ser aproximado do valor do ângulo, e aí você consegue encontrar a equação 3.23. No quadro abaixo, nós encontramos as condições para a interferência construtiva e destrutiva da luz em função da diferença de fase entre as duas ondas e em função da diferença de caminho óptico da luz proveniente de dois pontos diferentes. Para que a interferência seja considerada construtiva, a diferença de fase entre as ondas que interferem deve ser igual a 2nπ, e a diferença de caminho óptico entre os raios luminosos que interferem deve ser igual a um múltiplo inteiro de lambda, certo? Onde n, esse valorzinho que está sendo multiplicado por 2π por lambda, é a ordem da interferência, certo? E ele pode ser um múltiplo inteiro qualquer, positivo ou negativo. Para que a interferência seja considerada destrutiva, a diferença de fase tem que ser igual a 2n mais 1, que multiplica π, e a diferença de caminho óptico tem que ser igual a n mais meio, que multiplica lambda. Nesse caso também, n é a ordem de interferência, que pode ser um número inteiro qualquer, positivo ou negativo. As relações encontradas na 3.24 foram obtidas a partir das equações 3.20 e 3.21, que forneciam a diferença de fase entre as ondas que interferiam e a diferença de caminho óptico entre os raios luminosos provenientes de P1 e P2. Na aula de hoje, analisamos a interferência entre duas ondas luminosas no experimento de Young.
Calculamos a intensidade resultante em função da diferença de fase entre elas e definimos também as condições de interferência construtiva e destrutiva a partir das diferenças de caminho óptico e de fase. Na próxima aula, discutiremos a interferência de feixes múltiplos criada por uma lâmina delgada. Até a próxima!